Você já que estudou em alguma vez sobre as classes gramaticais na língua portuguesa, você sabe o que elas são? Olá, você está no canal Inglês e Português com Pablo. Eu sou o professor Pablo da língua inglesa e portuguesa de vocês. E nesse primeiro vídeo aqui no canal, vou ajudar você a entender melhor o que são essas classes gramaticais. As classes gramaticais, ou classes de palavras, são classificações de palavras de acordo com a função que elas exercem em um certo enunciado. São essas classes gramaticais que nos ajudam a entender melhor como as palavras se comportam em uma frase e a construir uma mensagem de forma mais precisa. As classes gramaticais são divididas em 10 tipos e elas são o substantivo, o artigo, o verbo, o adjetivo, o pronome, o numeral, a preposição, a conjunção, a interjeição e o advérbio. Por outro lado, das 10 classes gramaticais existentes, o artigo, o substantivo, o pronome, o adjetivo, o verbo e o numeral sofrem variação de gênero, número e grau, ou então são classes gramaticais variáveis. Já a preposição, a conjunção, a interjeição e o advérbio são classes gramaticais invariáveis, ou seja, não sofrem alguma variação de gênero, número e grau. Agora que a gente sabe quantas são e quais são as classes gramaticais, nos resta então saber o que são e quais são as suas classificações. Número 1, temos o substantivo, que tem a função de nomear os seres, lugares, objetos, fenômenos e muito mais. Ele é classificado por simples, que é aquele formado apenas por um radical, que é o elemento básico da palavra, por exemplo, lençol, mansão, etc. Substantivo composto, formado por mais de um radical, exemplo, guarda-chuva, segunda-feira, terça-feira, etc. Substantivo comum, que designa seres de forma genérica, sem especificar esses seres, exemplo, carro, país, cidade, etc. Substantivo próprio, quando se refere a seres específicos, especificando-os dentro de uma espécie, e eles são sempre escritos com uma letra maiúscula inicial. Exemplo, Pedro, Londres, Mariana. O teu nome também é um substantivo próprio. E temos o substantivo concreto, que designa seres ou coisas com existência própria. Exemplo, cadeira, lobisomem, cachorro, etc. Substantivo abstrato, que designa ações, estados, qualidades ou sentimentos. Exemplo, beleza, cumplicidade, felicidade, tristeza e etc. Substantivo primitivo, que é aquele que não deriva de outras palavras na língua portuguesa. Por exemplo, pedra, jornal, sol, etc. Substantivo derivado, que deriva de outras palavras da língua portuguesa, ou então que deriva do substantivo primitivo. Exemplo, pedreira, jornalista, solar, etc. Substantivo coletivo, que é aquele que designa um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, alcateia é o conjunto de lobos, manada é o conjunto de gazelas, exército é o conjunto de soldados, e etc. Em segundo lugar, nós temos o artigo, que tem a tarefa de acompanhar o substantivo para dar um sentido determinado ou indeterminado, apontando o seu número e gênero. Os artigos são classificados por definido, o, os, a, as, quando se refere
de algo específico que ainda é conhecido por quem fala e quem ouve. Por exemplo, o caderno. Quando eu digo o caderno, estou falando de um caderno específico e que tanto eu e você sabemos qual caderno é. Agora, o artigo indefinido, uns, uma, umas, quando se refere de algo geral e não especificado, por exemplo, um caderno, estou falando de qualquer caderno e não de um caderno específico e que nós sabemos qual é. Em terceiro lugar, nós temos o verbo, que é a palavra que indica ações, estados, processos ou fenômenos da natureza. Os verbos são classificados em verbo regular, irregular, abundante, anômalo, efetivo, reflexivo, pronominal e dicente. Os verbos podem estar escritos no passado, presente, futuro. Verifique, por exemplo, o verbo cortar, por exemplo. No presente, eu corto. No passado, eu cortei. No futuro, eu cortarei. Ainda mais, temos os tempos verbais. Indicativo indica certeza. Subjuntivo indica hipótese ou dúvida. Imperativo indica ordem. Os verbos podem estar ainda no infinitivo, onde o verbo fica no seu estado natural e termina com ER, IR e AR. Exemplo, aprender, partir, levar. Pode estar no particípio, onde o verbo termina com DO. Por exemplo, aprendido, partido, levado. E pode estar no gerúndio, onde o verbo termina com NDO. Por exemplo, aprendendo, partindo, levando. A quarta classe gramatical, que é o adjetivo, é a palavra que caracteriza, que atribui qualidades aos substantivos. Os adjetivos são classificados em primitivos, exemplo, bom, azul, triste, etc. Derivados, bondoso, azulado, tristonho, etc. Simples, feliz, feio, bonito, etc. Compostos, socioeconômico, azul marinho, etc. Pátrios, moçambicano, brasileiro, africano, etc. Em quinto lugar, temos o pronome, que é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso, posse e posições. Os pronomes são classificados em pessoais, reto e oblíquo, eu, tu, ele, mim, ti, si, possessivos, meu, minha, tua, indefinidos, alguém, algo, cada, nada, nenhuma ou nenhumas, todo ou todos, toda ou todas, outro ou outros, outra, outras, etc. Demonstrativos, este, esta, isto, relativos, que, quem, onde, indefinidos, alguém, ninguém, tudo, interrogativos, que, quem, qual. E em sexto lugar nós temos o numeral, que é a palavra que indica a posição ou o número de elementos. Os numerais podem ser cardinais, que indicam a quantidade exata de seres ou objetos. 1, 2, 3 são os exemplos de números cardinais. Também podem ser ordinais, que indicam a posição ou ordem de seres ou objetos numa sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto são exemplos de números ordinais. Multiplicativos indicam a multiplicação de séries ou objetos. Dobro, triplo, quadruplo são exemplos de números multiplicativos. Fracionários também podem ser, que indicam a divisão de séries ou objetos. Meio, terço, quarto. Em sétimo lugar, nós temos a preposição, que é a palavra que liga dois elementos de uma certa oração ou então de uma certa frase. As preposições são classificadas em preposições essenciais,
que são palavras que só funcionam como preposições e não desempenham nenhuma outra função na língua portuguesa. Por exemplo, a, ante, após, até, com. E também temos preposições acidentais, palavras que, além de funcionarem como preposições, também podem desempenhar outras funções gramaticais, como advérbios, conjunções e mais. Por exemplo, como, conforme, durante, exceto. Em oitavo lugar, nós temos a conjunção, que é a palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical. As conjunções são classificadas em coordenativas, que são elas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E também temos as conjunções subordinativas, que são elas integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. No nono lugar, nós temos a interjeição, que é a classe mais fácil de todas, e é aquela palavra acompanhada de ponto de exclamação, exprimindo emoções, sentimentos e estados. As interjeições são classificadas em alegria, que é bom, viva, oh, oba. Interjeições de desejo, quem me dera, tomara. De dor, ai, ui. De medo, credo, cruzes. De alívio, ufa. De pedido, sil, quieto, entre outras interjeições. Em 11º lugar, nós temos o advérbio, que é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, exprimindo circunstâncias de tempo, modo, intensidade, entre outras. Os advérbios são classificados em modo, bem, mal, melhor, devagar, etc. Intensidade, muito, pouco, tão, bastante, etc. Lugar, longe, perto, dentro, fora, etc. Tempo, hoje, amanhã, depois, cedo, etc. Negação, não, nunca, jamais, nada, etc. Afirmação, sim, certamente, efetivamente, etc. De dúvida, talvez, quiçá, porventura, etc. Bom, galera, espero que vocês estejam gostando deste vídeo. Neste vídeo eu apenas estou resumindo sobre essas classes gramaticais. Se Deus quiser, nos futuros vídeos daqui do canal, irei mostrar para vocês de forma ampla e profunda cada classe gramatical. Novamente eu digo, espero que tenha gostado do vídeo e se gostou, deixa aquele like e se inscreva no meu canal para que esteja notificado quando for publicado um novo vídeo. Eu fico por aqui e tchau!